Olá, pessoal. Estamos aqui na nossa quinta aula de estágio supervisionado. Espero que vocês estejam aí preparados para serem inseridos no campo de estágio, aqueles que já estão aí no desenvolvimento da inserção do campo de estágio. É importante essa aula de hoje porque nós vamos tratar do assunto mais importante, eu acredito, no processo do estágio supervisionado, da prática de vocês lá no campo. Hoje nós vamos abordar sobre a relação de como elaborar exatamente um projeto, um projeto de intervenção. Vamos seguir passo a passo, colocando alguns exemplos, para que vocês consigam visualizar de forma clara e bem objetiva como vocês poderão desenvolver esse trabalho de vocês, que pela ansiedade, pelo fato de ser o primeiro trabalho na prática, você ser o protagonista desse primeiro momento aí no campo, de estar realizando uma intervenção direto no campo, vai ser importante para vocês. Então, vejamos aí do que nós vamos abordar na nossa aula de hoje, que é sobre como aprender a elaborar um projeto de intervenção, parte 1. Vejamos só. É preciso fazer um uso de perguntas norteadoras que remetem ao elemento de estruturação padrão. Você precisa ter compreendido bem os aspectos que antecedem a elaboração em si de um projeto de intervenção. Essas perguntas norteadoras, elas se faz necessário porque você, quando inserido no campo de estágio, começará a perceber alguns aspectos importantes do desenvolvimento deste campo de estágio, aonde vocês poderão indicar ali uma possibilidade de uma intervenção realizada pelo estagiário, aluno, que seria então vocês lá no campo de estágio. Dessa forma, vocês vão observar essa realidade, as demandas que se apresentam ali, a problemática em si, se organizarem para então começar a elaboração efetiva desse projeto. Vejamos então como vai se dar esse passo a passo. É importante, aliás, é preciso saber que um projeto precisa partir de uma análise profunda da realidade institucional para delimitar um problema específico para o alvo das ações sistematizada. Então, analisar com profundidade a realidade daquela instituição é vocês perceberem do cotidiano essa ação que é realizada na instituição a qual vocês estão sendo inseridos. Então, essa profundidade é desde a ação do profissional, a demanda que chega até esse profissional, a forma que chega a essa demanda, a política que vai atender aquele usuário, como que é o organograma, a estrutura funcional daquela instituição que vocês já realizaram lá no diagnóstico institucional, lá no início da intervenção de vocês, no relatório parcial, e dessa forma vocês vão detectar ali um problema-alvo possível de ser realizado essa intervenção, de ser possível a elaboração de um projeto realizado por vocês para ir de encontro, então, com essa ação de vocês. Então, é fundamental conhecer a estrutura dessa instituição que vocês estão, bem como a sistematização do trabalho do profissional assistente social que está inserido lá e, principalmente, quais são os encaminhamentos, as redes que têm relação com essa instituição a qual você está sendo inserido. Por quê? Elas são grandes parceiras nesse processo, principalmente no momento que vocês forem elaborar o projeto. Porque precisamos de quê? Recursos, e um deles, além de ser humanos, o financeiro, mas que pode vir através de quê? Dessas parcerias, ok? Então, vejamos aí. Agora que nós partimos para uma orientação prática da elaboração do projeto, mas nós dependemos das informações que supostamente você tenha levantado com a análise institucional e do diagnóstico, você vai resgatar o seu diário lá de campo, com esse levantamento do diagnóstico institucional, com todas as informações, para que você então comece a mensurar a ação específica do trabalho. Principalmente quando você for realizar uma intervenção que vai envolver o quê? O idoso, a criança e o adolescente, a mulher vitimizada, o trabalhador que está numa situação de vulnerabilidade e está desempregado naquele momento. Esse espaço e essas expressões da questão social é que vai dar a vocês a instrumentalidade, vai dar para vocês o norte de qual a ação que vocês poderão efetivamente realizar nesse espaço. Vamos lá. Assim como os projetos sociais mais abrangentes e de intervenção no estágio, nasce
do desejo de mudar uma determinada realidade. Olha, é muito importante esse trecho aí. Nasce o desejo de mudar uma determinada realidade. Você está num contexto onde o cotidiano, a prática e a vivência, ela ocorre sistematicamente. Mas vai existir aquele momento que você vai perceber possibilidades inúmeras para que você possa propor novas ações, propor novas atividades, novas sistematização no projeto, no desenvolvimento de como você vai fazer essa relação das relações entre as redes, como vai se dar o processo deste usuário até conseguir os seus direitos que estão assistidos, que estão garantidos naquele momento. Então, esse espaço e esse momento é justamente onde você vai começar a determinar exatamente essa funcionalidade. E aí as redes que vão estar integralizadas dessas ações que o estagiário, você, aluno, vai estar, então, aí buscando nesse campo. Tais projetos se caracterizam como ações estruturadas e intencionais de um grupo ou uma organização, obviamente. Então, como vocês estão lá no campo de estágio, se é formado por um grupo de 3, 2 ou 5 acadêmicos, vocês vão estar ali, né? Entendendo e chegando em um acordo em comum, obviamente, para determinar uma ação. Vamos realizar aqui uma intervenção de uma campanha sobre drogadição. Vamos realizar aqui uma oficina para desenvolver habilidades de como as mães podem, as mães menores, vamos dizer assim, as mães que estão acima de uma condição socioeconômica, além da vulnerabilidade, a questão também da idade que a gente percebe a maternidade precoce na adolescência. E aí esse aspecto vocês precisam analisar desde lá da família, percebendo o que se deu esse processo, como ocorre essa ação, para que você consiga, num coletivo, com esse grupo, realizar uma intervenção. Parte da reflexão do diagnóstico sobre uma determinada problemática que buscam contribuir em algumas medidas para um outro olhar possível. Então, o papel deste agente social que vai ter, além do técnico, assistente social lá do campo, você estagiário, vai ter que provocar nesse usuário um olhar diferente da sua realidade. E também um olhar diferente de como você, aluno, vai perceber essa realidade de atuação frente à realidade daquele usuário. Vamos detalhar isso melhor. Percebe-se que uma demanda que chega até ao grupo, você precisa se colocar no lugar deste usuário para que você tenha, pelo menos, a proximidade da vida real dessa pessoa. Então, por isso, quando nós colocamos a importância da pesquisa, nós colocamos a importância da investigação do acadêmico para que ele possa trazer essas informações e dados substanciais, importantes, para contribuir, né, nas suas intervenções de forma a que alcance positivamente ou que pelo menos chegue próximo do ideal, e nas metas que vão ser estabelecidas por vocês, é imprescindível essa proximidade. Então, se colocar no lugar do outro, ter um olhar diferenciado e provocar, porque nós somos o quê? Os provocadores. Nós temos a ação de sensibilizar as ações e esses usuários que se encontram para que ele se toque, se ele perceba o diferencial do momento que ele se encontra e as perspectivas que ele busca para o futuro. Então, esse é o papel fundamental e esse é algo que não é muito fácil, mensurável de ser dado no processo do campo de estágio, mas que é necessário que vocês tenham o quê? Todo esse arsenal teórico metodológico, que no decorrer do curso vocês tiveram as aulas que deram todo os norte, que deram todo o subsídio para que vocês buscassem, então, aí nesses instrumentais, que seja nas apostilas, que seja nos livros, que seja nas leituras complementares, as informações primordiais para que dê para vocês todo o caminho nesse processo. Vejamos, a intervenção proposta pelo grupo de acadêmico, seja qual for, precisará ser execuível dentro do período do estágio. Não adianta vocês
pensarem em grupo, numa estratégia de um projeto de intervenção que não tenha a participação de vocês dentro do período que vai se estabelecer o estágio que vocês estiverem lá no campo. Vocês têm que cumprir aquelas horas, carga horárias determinadas, obrigatórias do campo de estágio. Essa carga horária, nesse período, vocês estabelecem a elaboração do projeto e fazem a execução desse projeto. Se ele vai dar continuidade nessas instituições ao qual vocês estão inseridos, é um fator, assim, positivo para vocês, se caso ele contemplar, né, a necessidade de vir de encontro, então, né, com as perspectivas daquela instituição. Então, ponto positivo. Mas, entendendo que vocês, terminando esse período de estágio, a permanência de vocês, elas têm que se dar de outra forma, porque o período de estágio, considerando o convênio, considerando o seguro de estágio que vocês têm que realizar antes de ser inserido no campo de estágio, para assegurar não só vocês, mas também, né, a instituição, o empregador que está abrindo as suas portas para receber os estagiários. Então, é preciso assegurar na sua legalidade trabalhista para que isso ocorra. Então, é necessário que vocês realizem um projeto possível, que seja execuível dentro daquele período que vocês estejam lá. Elaborar um projeto onde a intervenção é na compra de um ônibus, por exemplo, é algo além da governabilidade do estagiário. Por quê? Ele demanda o quê? Toda uma mediação do profissional lá do campo, junto com o gestor daquela instituição, e verificar junto, antes de mais nada, a questão orçamentária, verificar quais são os custos desse projeto e de que forma ela pode se dar com o propósito que ela vai estar sendo apresentada e justificada para ser efetivada a aquisição desse bem. Mas é algo que vai muito mais além e normalmente é algo que o período que vocês estão lá é muito pequeno para que isso aconteça. Você precisa conhecer que que está limitado dentro do tempo e do espaço. Você já precisa, né, atender uma determinada demanda que vai estar apresentada nesse espaço socioocupacional por esse tempo determinado, como a gente já reforçou. A intervenção proposta pelo grupo de acadêmicos, seja qual for, precisará ser execuível dentro desse período de estágio, seja ela limitada ou não. Está repetido esse slide. Vamos pular. O roteiro, que é imprescindível. Olha, essa é a parte essencial e fundamental para que vocês se atentem para a elaboração de sucesso do projeto de vocês. Existe um roteiro que vocês, seguindo todas as etapas e compreendendo cada uma delas, o que se dá, para que serve, qual é o momento, a que se refere a cada etapa desse roteiro do projeto de intervenção, você conseguirá, com sucesso, elaborar um excelente projeto. E este é um instrumento fundamental para a vida profissional de vocês. Então, precisa compreender e dominar muito bem essa ferramenta, porque ela vai estar contribuindo com a sua vida profissional no cotidiano constantemente. Então, vejamos lá. Esse roteiro, ele aí, de acordo com Prestes Brito, ele aponta que elaborar um projeto só tem sentido econômico e social se resultado for a produção de bens ou serviços. Então, o projeto eles tem que estar a serviço da comunidade, ele tem que estar a serviço de um grupo, de um segmento. Ele não pode ter um olhar do acadêmico. Vamos realizar uma ação que nós vamos realizar um projeto que vamos fazer uma palestra dentro do espaço acadêmico. Ele não vai ter essa consonância, você precisa ir além, ele precisa trazer bens e serviços para uma comunidade, para um segmento, seja ele idoso, seja ele a criança ou adolescente, seja a mulher vitimizada. Ele tem que trazer essa perspectiva para este usuário, para que ele tenha o quê? A acessão a seus direitos que está ali constituído na legislação, de acordo com cada segmento que se apresentar essa política pública ou social que você vai estar inserido, ok? Assim, por ser uma intervenção, você precisa garantir essas respostas contundentes à problemática, identificadas e ter um objetivo claramente definido. Aí nasce as indagações que vocês precisam observar, que os objetivos é que vão dar o norte, especificamente,
do desenvolvimento e da justificativa do seu projeto. Então, qual vai ser o objetivo desse projeto? Qual é a intenção junto àquela comunidade que vai te resultar ações que vai trazer esses bens e serviços à sua comunidade? Então, vejamos quais seriam elas. Apesar de não haver uma única estrutura ou projeto, nós procuramos, então, agora trabalhar com uma estrutura padrão que subsidiará a elaboração do seu projeto. No entanto, é bom que você saber de antemão que o projeto precisa ser flexível, adaptável, na dinâmica da realidade e possuir um roteiro bem simplificado. Flexibilidade, ele é necessária. Primeiro porque este é o momento em que vocês estão lá no campo e essa proposta na hora de elaborar o projeto vai trazer com que vocês tenham várias dúvidas e na insegurança de acertar, vão vão necessitar realizar essas mudanças, flexibilizar, ajustar alguns aspectos que sejam importantes, seja ele com relação a números de usuários ao que vocês pretendem atender, o do espaço que vocês pretendem realizar aquele projeto, a comunidade que você vai estar envolvida ou se vai ser a família. Então, tudo isso vocês precisam levantar para trazer aí o objetivo central. E a partir da clareza deste objetivo, você consegue, então, trazer quais serão os específicos trabalhados dentro desse geral. Porque aí ele vai te nortear para que você, dentro aí de 3 ou 4 objetivos bem específicos, você consiga levar ações diretas para aquela demanda, ok? Então, tem que se atentar, porque os objetivos eles não podem ser longos, eles têm que ser pontuais, muito claros, e que tem que dar uma noção clara e ampla do que vai trazer esse projeto de forma reduzida, ok?